10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uma boa noite aos meus amigos. Mais um programa Rádio e TV Impacto Web. Neste dia 8 de maio de 2020. Sextou. Uma sexta-feira, como os senhores gostam de falar. Botei um visual novo, uma entrada nova, uma indumentária nova, mas tem um motivo muito especial. Porque domingo, que se aproxima hoje, dia 8, lá no dia 10, no domingo, dia das mães. Então é em razão disso que eu botei essa roupa de uma maneira mais social, mais um traje que o povo brasileiro exige para que a pessoa seja melhor considerada na nossa cultura. Tem que botar uma roupa, então deixei de lado aquela roupa esportiva e vim aqui com esse traje tradicional aí para homenagear as mães lá no domingo. Então já no início do nosso programa eu homenageio as mães. Logo na nossa live ao vivo também teremos um visual diferente também. E eu farei todo o programa desta forma aí. Será um estilo diferente para essa sexta-feira. Dia frio, mas lindo. Sextou, como os senhores dizem. Mas então, vamos ao programa. Nós teremos sempre, hoje, como nas próximas semanas será segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Mas os senhores curtam, comentem. É um programa especial. Ditem as regras do programa ou a pauta que os senhores gostariam, né? E o principal, compartilhem. Chega de conversa. Vamos lá e eu continuo mesmo com a nossa live ao vivo com esta roupa e essa indumentária atípica da minha maneira de me vestir. Vamos lá. O nosso boa noite, agora realmente ao vivo. Até agora nós havíamos feito um preâmbulo ali gravado aos senhores, em especial às mães. Mas agora sim, o programa é ao vivo, em Gravataí, a Rádio Impacto Web. 14 graus a temperatura, uma temperatura boa, agradável, sem chuva. Isso não é muito bom, mas está sem chuva. Previsão só lá na terça-feira, ali pelo dia 12, segundo a última previsão. Eu estou de visual novo, mas nós já temos que falar logo com o pessoal que já está entrando aí. Nosso amigo Alexandre Marques. Nosso amigo Alexandre Marques, lá do Expresso da Várzea, está entrando conosco. Também a Maria Mendes Soares, a Maria da Graça, lá de Canoas. O Alexandre Marques é de Porto Alegre, Zona Norte. Tá dando boa noite, é mais uma das mães que será homenageada, embora que a gente esteja homenageando no total todas as mães. Mas a Maria da Graça também é a mãe que também será homenageada. Quem entrou agora é o nosso amigo Pedro Diniz. Pedro Diniz é aquele comissário, já aposentado, já prestou o seu serviço na Polícia Civil e agora é um grande advogado. Nosso amigo Pedro Diniz. Ô Diniz, eu nem sei aonde tu resides no momento, embora que a gente seja muito amigo, mas eu não sei onde tu resides. Diz alguma coisa aí. Outro dia tu disseste o nome da tua esposa, que é a dona Andréia. Mas agora
mas agora tu deve dizer aonde tu reside, qual é, não o endereço, mas o local, né? Ele está dizendo assim, um fraterno abraço, parecendo um parlamentar. Não, o negócio é o seguinte, a nossa sociedade exige, tu como advogado sabes, que para ser bem tratado e ter maior credibilidade tem que estar vestido a caráter, como é o caso, né? Já para dizer que os juízes nas sessões de audiência acham que se o advogado não estivesse dessa forma, seria uma afronta ao judiciário. Então hoje, para ter uma maior credibilidade, né, e até para homenagem ao Dia das Mães, que será lá no domingo, eu achei por bem botar esse traje. Não é normal. Eu até eu acredito que eu não esteja muito à vontade, né? Até não posso fazer muita flexão aí, porque não é o traje que normalmente eu uso, mas tudo bem. Mas tudo é para vocês que estão aí do outro lado aí, é uma homenagem ao pessoal, porque eles merecem, né? A época é festiva. Nosso amigo Aloysio Vargas. Aloysio Vargas é o esposo da dona Adria e reside lá no em Jaguari. Não é no Jaguari, em Jaguari. Aloysio, aquela chuvinha aqui só deu para aguar as plantas. Eu não sei na tua terra. Quando tu disseste que aí havia chovido um pouquinho mais do que aqui. Mas aqui na nossa região, da área metropolitana, junto à nossa emissora, a chuva, pode-se dizer, naquela expressão bem popular, só serviu para aguar as plantas, tá? A minha amiga Tabata também, a Tabata, o nosso boa noite aí. Tu estás junto com a tua avó aí, o teu avô, o Bonifácio e a Maria da Graça. O nosso boa noite, a minha amiga e, como eu digo sempre, a mais nova espectadora, em todos os sentidos, a mais nova espectadora da nossa emissora. O nosso boa noite a ti, Tabata, e toda tua família que estão reunida aí. O Alexandre Marques está nos dando um boa noite. Um boa noite. Então é isso aí, o Alexandre Marques. Eu espero que os senhores gostem. O visual também é novo. Eu fiz além do vestuário normal, né? Anormal do meu usual, são roupas esportivas, que eu gosto sempre. O meu traje, que eu prefiro sempre, é o traje abrigo, é esportivo. Embora que agora a idade esteja avançando aí, e eu não estou conseguindo ser aquele desportista que eu gostaria, né? Mas na medida do possível, a gente está aí, a gente está praticando esporte. Continuamos aí. Entrou agora o Paulão Moraes, meu amigo Paulão Moraes, lá da Rádio Imperial, Rádio TV Imperial Web de Sapucaia. Meu amigo é aquele apresentador lá da rádio, lá, ele faz programa também musical, né? Pelo aplicativo, no seu celular ou no seu PC aí, o nosso amigo Paulão Moraes, lá de Sapucaia. E pra dona Tati aí, ô Paulão, dá uma boa noite aí pra ela aí, embora que ela fique sempre ali no televisor ou no celular ali, né? Então ele tá legal aí. O Alexandre Marques disse assim, gostei do gatinho na abertura. Aqui tem que ver o que está acontecendo, né? Aquele gatinho é virtual, mas é mais uma das nossas proezas aí que nós conseguimos fazer, porque esse programa, o OBS Studio que eu transmito aos senhores, é um programa profissional. Então ali basta que tenha conhecimento de causa, e eu estou adquirindo esse conhecimento. Ainda não cheguei lá. Mas então a gente pode fazer muitas coisas boas, Então essa abertura também é algo que nós tentamos a cada vez melhorar. Podem tecer comentários. Além da abertura, tem esse visual aqui que eu montei hoje, o meu estúdio aqui da emissora, com um telão ao fundo aí, e um telão com a TV ligada, hein? Esse aí é um detalhe que não é qualquer emissora que consegue isso. O Paulão tá dando boa noite, grande apresentador. É um grande que tu diz, o grande é tu, né, Paulão? A minha estatura não é tão grande assim. Se tu estás falando da nossa comunicação, nós agradecemos. O Pedro Diniz, que ele é advogado e comissário de polícia aposentado, disse assim, estou residindo em Porto Alegre, exercendo as atividades no bairro Menino Deus. Então tá e aprendendo um novo ofício, aprendendo um pouco a cada dia. Depois, Diniz, tu pode até dar o número do teu contato aí, né? Que a gente divulga aqui, porque nós não temos patrocinadores. Aqui eu sou o diretor, o apresentador, o técnico,
todas essas missões aí de fazer tudo aí é comigo por enquanto. Nós não temos patrocinador, embora estejamos divulgando espaços que logo depois de terminar eu ainda estou no isolamento social, né? Mas logo depois de terminarmos essa pandemia aí, a gente vai ceder espaço aqui para vários segmentos, né, de programação das mais variadas. Por enquanto, eu estou só aqui com esse programa especial. O que eu mais prezo, que eu gosto mais e tenho um conhecimento relativo, é a várzea e o amador. Claro que com a ajuda dos parcerias, aquele pessoal que sempre está me dando informações, né? Então a gente recebe as informações e retransmite aos senhores. Então essa é a minha função. O Odoni Miller, o meu amigo, ele reside aqui, em Gravataí mesmo, Namorado do Vale. Tá dando boa noite, Severo. Está bem no visual, parabéns. Então tá bom. Então, tanto que o pessoal me tece comentários, não só elogio, às vezes crítica, tu gesticula demais. Então eu garanto, já garanti anteriormente, que eu não estou bem confortável, que não é o meu traje usual. Mas tem uma homenagem especial que é para o Dia das Mães, que acontecerá lá no domingo. Então, em datas festivas, eu tento sempre me vestir de uma maneira mais condizente com a data, né? Então, até o outro dia, deixa eu me hidratar aqui, orientação tua, Odoni Miller. E eu tenho coisas virtuais aqui, mas como os senhores veem aqui, ó, como a gente é formador de opiniões, o gel não é virtual. O gel, o microfone, não é virtual. O meu note também não. Então, eu deixo para os senhores ir me olhando aí e dizendo alguma coisa. Então, tá. Temos notícia. Lógico, o nosso programa é especial. Ficamos em abraços e beijos para todo esse pessoal aí. Então, agora eu vou homenagear as mães e falando também, em especial, a minha mãe, que ela já não está mais viva, né? Que é a dona Heloína Neves Gonçalves. Ela foi uma mãe exemplar, sempre batalhou na vida demais, que a gente tinha poucas condições na época. Isso me traz muita honra. Às vezes tem gente que não gosta de falar das suas origens, né? Então a gente passou muita dificuldade, uma vez que o meu pai, o Pedro Gonçalves Severo, foi um soldado da brigada por quase toda a sua existência, né? Ele foi soldado da brigada e no fim, quando ele faleceu, ele era sargento da brigada. Então é por isso que nós sempre tivemos dificuldades. Então a minha mãe, ela tem muito méritos porque sempre batalhou e conseguiu. Bastei que o meu irmão mais novo, o Delfino Severo, é coronel da brigada. Eu tenho outros irmãos que são sargentos da brigada. Mas o único que não, de 6 irmãos homens, o único que não entrou na brigada, mas também já está aposentado, mora lá em Nova Petrópolis, que é o Luiz Flávio, e ele foi da inspeção federal, então foi funcionário público federal. Então todos foram bem encaminhados. Com isso aí para dizer que muito mérito da minha mãe e também da minha esposa, da Terezinha Severo, sua mãe, a Erondina, também não está mais entre nós, também já faleceu a dona Erondina Mendes. Então é em nome delas que eu homenageio todas as mães, embora que agora a única mãe que está agora entrando nesse momento aqui é a Maria da Graça Mendes. Então ela recebe, por estar no ar neste momento, também uma atenção especial e um parabéns especial. Nós temos muitos amigos, nós temos a Marili Pedroso, a nossa amiga que reside lá em Cidreira, nós temos a Márcia Burges, na Cachoeirinha, várias amigas aí. A gente vai falando com o tempo, com o passar do programa, apesar que não é muito tempo. Nós já estamos com 21h15 e o programa é tão somente até as 22 horas. Então nós vamos fazendo aí. Então o pessoal já falou, o Odoni até falou que o visual, eu estou falando o visual aqui, o virtual, do nosso estúdio. Odoni, não é o meu caso. Não é o meu caso. Se tecer comentário, podemos dizer assim, que eu estou bonito, aí é piada. Aí eu vou dizer que tu está faltando com a verdade, e aí não é bom. E eu sei que tu é um cara de idoneidade moral ilibada, tá? Então tá. Então vamos a uma notícia aqui que até eu debati sobre o direito lá com o meu amigo, como ele é doutor realmente, doutor não, ele é advogado, né? O doutor é uma outra camada, mas ele é advogado na área do direito, né?
Então o grupo dele lá são todas pessoas entendidas do direito, que isso é uma necessidade, são profissionais da área. Mas eu disse, eu me intitulo como um rábula. Eu nunca fui formado, mas eu tenho algum conhecimento do jurídico, né? Então nós tivemos até um debate via Facebook, e eu até intrometi lá no grupo deles, que intercedia, e dei as minhas opiniões do conhecimento do lado popular da coisa, como deve ser visto. Entrou agora, eu vou interromper um pouquinho, nosso amigo Antônio Flávio Sanguiné. Ele é lá de Canoas, e ele reside em Canoas, e ele é dos amigos bola lá do Harmonia. Ele é também do Barão de Canoas, e além de ser um dos administradores, junto conosco e mais outros, lá da página dos Coroas de Canoas. Então entrou aí o nosso amigo Antônio Sanguiné, que está assistindo ao programa. Então, como eu ia falando, nós debatemos sobre o problema que eu falei, sobre o ministro Celso de Mello, que fez... ele foi nomeado pelo... Alguma coisa o senhor subentende aí. Ele foi nomeado na época, o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, que foi quem designou o ministro Celso de Mello. E ele ele intimou os generais para serem ouvidos. Até eu falo em desafio. E aí é isso que eu falei lá, e estou dizendo aos senhores. E num primeiro momento ele já botou todos aqueles códigos ali que, caso não comparecessem, seriam conduzidos sob vara, que isso é uma expressão lá da antiga, do latim, né? Mas não tem problema nenhum. Isso aí está dentro da lei. Mas eu que militei na área policial e também debati, como eu falei lá naquela página, debati com muitos advogados formados, porque eu fui chefe dos postos policiais também do Conceição, do Cristo, do HPS. E muitos advogados debatiam ali, eu tenho direito a isso, direito àquilo, e eu debati a altura e provava por A mais B de que o direito ele tem seu momento e seu instante. Então, como eu digo, na intimação que foi feita no primeiro momento, para que eles fossem ouvidos, não precisa botar todos aqueles códigos, aqueles artigos. No caso do não comparecimento e não uma justificativa, que a lei dá suas prerrogativas, tem várias prerrogativas, não precisa dizer num primeiro momento, de uma maneira intimidatória, ou dizendo, olha, isso aí eu exemplifico para que as pessoas entendam. Se vocês têm um cachorro adestrado, e simplesmente vocês fazendo um gesto, ou falando alguma coisa, algum tom, ele não é inteligente, ele é um ser irracional, mas ele conhece por gestos, e ele tem um instinto de saber o que é ruim, o que é bom, e o que ele deve fazer ou não. Isso é do ser vivo, né? Então, se vocês conseguirem só com gesto, você vai para lá e o cachorro vai, por que vocês vão mostrar um chicote para o cachorro? Se ele obedecem, né, sem que vocês façam isso, porque ele é um cachorro, e não precisa, pode ser um vira-lata, mas ele é um cachorro que ele foi adestrado para isso, como são os militares. O adestramento, trazendo para o ser humano, ele foi formado a obedecer regiamente às leis. Então não precisa dizer, olha, se tu não fizer isso, eu faço aquilo. Não precisa. Então, no primeiro momento, eu achei que foi uma maneira muito assintosa, embora todos os direitos, todas as prerrogativas legais, mas não precisava dizer. O delegado de polícia, quando eu trabalhava na área policial, ele só mandava todos aqueles artigos dizendo vou ter a condução coercitiva quando, em situação anterior de outros, eles disseram que estavam extinta, que não deveriam usar a condução coercitiva, mas os tempos são outros, entendeu? Uma pessoa é boa para mim hoje e amanhã ela não será mais boa. Então os tempos também são desta forma. Além de demonstração de conhecer o jurídico, né? Então que o cidadão, ele deveria saber os seus direitos, mas infelizmente é uma pequena casta que sabe isso. Por exemplo, é o caso mesmo quem milita na área do direito, seja qual for ele, previdenciário, qualquer que seja o direito, ele também não tem conhecimento pleno. Então o ideal é que todo cidadão tivesse conhecimento pleno. Mas a possibilidade é que a gente tenta se instruir nisso aí. Muitas vezes a gente não consegue, entendeu? Então essa é a explicação que eu dei, que até debati lá de uma maneira até... E me intrometi num grupo de comentários lá da edição que o meu amigo Diniz fez, dando o parecer dele, mas só que ele deu o parecer jurídico. Ele está com espírito de corpo agora já
numa outra classe, que é a classe do direito, né? E eu digo assim sempre, a minha impressão é essa. Quem sabe muito do direito, ele não seria um bom policial. Ele é um exímio, mas não seria um bom policial. Sabe por quê? Porque, por exemplo, ele faria questionamento. O policial está vendo o grito de socorro, que é o que a lei permite, que a gente entre sob perseguição de alguma pessoa que tenha cometido alguma infração, uma contravenção penal, fugindo da polícia, fugindo da polícia, ou clamor de socorro. Então, todos esses itens. Se ele conhecer muito jurídico, ele fica questionando. Se eu entrar aí, eu poderei ingressar numa invasão de domicílio? Será que eu tenho testemunhas? E ele se questionaria de várias maneiras, entendeu? Então, é por isso que eu digo, cada um na sua área. A hora que tu adotar um critério, claro que o policial, o agente da autoridade, ou a autoridade policial, tem que cumprir a lei. Mas tem momento que ele não pode se questionar muito. Depois, ele, claro que vai se precaver, vai agir de uma maneira correta, honesta e ativa. Como eu sempre atuei toda a minha existência na área da segurança pública. Ele vai fazer força, entendeu? Para que ele haja desta forma. Depois, se por acaso ele vai ver os excludentes de criminalidade, é uma batalha posterior. Mas se ele entender muito jurídico, muitas vezes ele pode vacilar. Então é por isso que eu dei essa explicação, entendeu? Tu conhece muito, então eu digo, nem sempre aquele homem que é um excelente advogado, ele poderá não ser um excelente policial. Ou vice-versa, cada um é que nem assim, ó. Eu sempre explico, quando você tiver muito uma moléstia, você precisa de um médico e não de um policial. Se você está sendo assaltado, você precisa de um policial. Se a sujeira está demasiada na sua área, você precisa de um gari. Então, cada pessoa e cada profissão é importante ao seu momento. Então, é por isso que eu teci críticas lá e dei essa explicação. E tive que me alongar também nessa explicação. Para vocês que estavam alheios ao assunto, eu tinha que explanar isso aí. Quem entrou agora? A nossa sobrinha e amicíssima, né? Lógico, uma sobrinha do coração. É a Giseline, ou a Geisa, no nosso convívio familiar. Ela é esposa do Alexandre e ela reside lá em Santa Maria. Ela é esposa do Alexandre, que ele é um dos diretores da Ipiranga, lá junto, foi transferido há pouco tempo de Passo Fundo, lá de Cassino, em Cassino, Rio Grande, Porto Rio Grande, lá para Santa Maria. Então, o nosso boa noite para a trajetória do profissional e a sua esposa, Giseline, o acompanha nessa empreitada aí. Eu espero que vocês estejam bem. A seca, nem preciso perguntar, porque com certeza aí está tão seco, ou tão sem chuva, quanto aqui. Então, é isso aí, a Giseline, o nosso boa noite. Então, vamos ver alguma notícia aí, já que não entrou ninguém. Não entrou ninguém entrou aqui o meu amigo, agora sim, é o meu irmão e meu amigo, o Paulo Neves, que é o Robertinho. É o Robertinho Cambota, isso, ele reside... Agora sim, Robertinho, tu entraste na minha rádio e agora tu está no universo dos nossos espectadores. Ele reside lá em Guaíba, e ele é bombeiro aposentado da brigada, policial militar, né? Da brigada, e reside em Guaíba. Então, o nosso boa noite, lá da família, ele é o único que entrou. Aí ele, a Jaqueline, do Pareci Novo, que ainda não entrou, é que acompanham o nosso programa. Então ele entrou agora, Roberto. Eu estou aqui com uma roupa estilo executivo aí, né? Porque o negócio é o seguinte, olha aqui, ó. Com essa roupa, tu pode até ir num programa tipo o nosso governador e até ofender uma apresentadora lá, chamá-la de ignorante. Porque as palavras, elas têm que ser colocadas no seu momento. Ignorante não é uma palavra ofensiva para quem conhece o português catedrático, que é ignorar, por isso que deve se dizer ignorante em tal sentido, ou em tal tema, entendeu? Mas ele disse de uma maneira tão global e ficou bem ofensivo. Fosse ele o presidente da República, o Bolsonaro, a primeira coisa que dizer é que não gosta do sexo feminino, que não, aí eu botar muita coisa, que ele estaria discriminando. Imagina, houve um protesto lá, da imprensa marrom, um repórter foi agredido pelos manifestantes e botaram a culpa no presidente, sem que ele faça nada ou não consiga interceder junto
ao povo, uma população que ali, um universo de muitas pessoas, e ele foi acusado de ser como que o mentor da agressão. Imaginem agora, o advogado, o nosso governador, e aí ele teve várias defesas, porque hoje em dia, olha aqui, ó, usa um terninho e ser bonitinho, isso eu não consigo, o terno não consigo, ser bonitinho não dá. Então o governador recebeu vários cumprimentos, que ele disse que ele está fazendo a coisa certa, outros já disseram que ele está cuidando da vida, mas ele está cuidando da vida não daquele que trabalha hoje para comer amanhã. Uns já disseram, ele está cuidando do pobre. É bem o inverso da situação. Aquela pessoa que já tem um bom orçamento, seu refrigerador cheio, pode decretar 6 meses de pandemia, isolamento social, e ele está pouco ligando. Então, dizendo que o governador está prezando por isso. Mas isso os seus admiradores. Se ele cometer atitudes corretas, eu também vou ser o admirador dele. Uma vez que ele já foi inclusive aliado do governo federal até se eleger. Depois que se elegeu, ele foi para outro lado, foi lá se juntar com o governador de São Paulo, do Rio. O de Minas Gerais eu nem boto mais, porque o de Minas Gerais mostrou uma hombridade sem igual. Houve uma assinatura, um abaixo-assinado contra o presidente, e o governador de Minas Gerais, ele disse que, embora ele não concordasse com as ideias do presidente Bolsonaro, ele não, neste momento em que nós estamos num combate ferrenho pela nossa saúde, pelo Covid, todos unidos, todo ser humano do mundo todo, unidos, e ele disse que ele não assinaria aquilo ali, porque não importa, embora não concordasse com as ideias, ele está cuidando do estado dele, ele está pleiteando, como todos os governadores estão pleiteando, mas ele disse que não assinaria. Então, parabéns ao governo de Minas Gerais, ao governador de Minas Gerais, que, embora a oposição em todo o tempo ao presidente, não é igual ao governador do Rio Grande do Sul, que foi oposição só após a sua eleição. Então tá aí, disseram que ele está cuidando do povo, da saúde, não é bem assim. Mas depois virão muitas verbas para esse estado aqui, muito dinheiro, não é pouco dinheiro, virão bastante. O Rio Grande do Sul, que é proporcional também à sua população, e vai ganhar uma fatia bem boa. Então ele está faceiro, está pleiteando e conseguindo tudo, protelou a dívida, vai ser congelado o salário dos servidores, por exemplo, que hoje entrou um projeto de que a segurança, a saúde e mais um outro segmento que poderiam ter reajuste porque estão na linha de frente e muitas coisas, mas foi vetado. Mas foi vetado por quê? Porque junto a esse projeto, o Senado mandou também para a aquisição de uma prataria de louças para o Senado Federal no valor de R$350 mil. Com isso, o ministro da Economia falou para o presidente que seria inconcebível. E o que aconteceu? Ele vetou. Eu também sou prejudicado, que eu sou aposentado pela segurança pública. Mas da maneira como ele foi apresentado, com certeza, ele seria vetado. Então é aquilo ali, ó, eu vou fazer que te dou uma benesse, que é o que o Senado fez, mas bota um penduricalho junto para que ele seja vetado como foi. Então essa é a explicação. A Giseline está dizendo assim, ó, Romeu Zema, governador de Minas. É isso aí, muito obrigado. Por isso que eu digo sempre, olha aqui, ó, o meu programa fica fácil porque o pessoal me auxilia. Eu dou um primeiro tópico da notícia aí, embora que o programa seja especial, e o pessoal já vai me auxiliando. Então a Giseline botou aqui, ó, boa noite. Realmente a falta de chuva aqui está bem crítica, inclusive para a safra. Aqui que ela diz é lá em Santa Maria. É bom esclarecer porque o nosso programa tem uma abrangência muito grande. O Luiz Henrique Reck Fraga, ele está nos dando boa noite, pessoal, um grande abraço a todos. O Luiz Henrique Reck Fraga, ele reside lá em Niterói, em Canoas, inclusive ele é o diretor da emissora web, a Rádio Niterói Web, e ele está vendendo espaços lá, então mantenha um contato. Ele já teve um programa inaugural e logo ao término dessa pandemia aí já terá aquela difusão real lá da emissora, que é a Rádio Niterói Web, que é lá em Niterói, Canoas. Então o nosso boa noite aí, o Luiz Henrique. Quem está entrando aí, porque o nosso
o nosso programa tem uma divulgação muito grande. O Adeilton Gilberto tá dando boa noite, meu amigo. Parabéns, tá? Cheguei tá chique por demais, parabéns. Olha, eu já dei a explicação no início, Adeilton. Não é o meu traje tradicional, né? Eu uso roupa esportiva, até porque eu trato normalmente eu falo em traje esportivo, uma vez que a minha primeira pauta sempre foi o amador e o varziano. Mas agora é homenagem ao Dia das Mães, lá no domingo. Já que nós não temos programa no domingo, hoje, até na entrada, eu fiz uma homenagem às mães. Porque quem não olhou num primeiro momento aqui, ele vai saber depois, porque eu edito o programa logo após, lá no YouTube. Lá no YouTube eu edito todo o programa. Então, além dos senhores estarem aqui e compartilhando conosco, e claro que quem está no compartilhamento sabe o que o outro comenta. Entendeu? Mas eu reproduzo aí em palavras. Então é por isso que eu estou com esse traje aí, tá aí a explicação. O Robertinho, meu irmão Paulo Neves, lá disse assim, ó, te dou o maior apoio. Ele está apoiando a nossa ideia. Nós temos um mesmo pensamento, né? Então que houve, na real, houve uma má fé na tentativa de que aprovassem aquele projeto lá que o Senado mandou ao presidente. O que acontece? Ele vetaria com certeza, mas a conta iria por conta do presidente da República, que é o presidente Bolsonaro, que mesmo a dizer que está fazendo uma boa ação a um grupo X, tem que ser visto com um pezinho atrás, que não é bem assim. Mas as pessoas às vezes são pouco esclarecidas, infelizmente. Nós gostaríamos que só em dizermos umas palavras aí, os senhores já entendessem. Mas infelizmente que nós temos que falar desse jeito, né? O Pedro Camini Ledesma entrou aqui mas é que ele falou, eu vou dizer só a segunda expressão, o Camini, que é digno de ser dito no programa, uma vez que nós estamos na rede internacional da internet, né? Ele é muito brincalhão, gremista doente, tenente da brigada, tem uma empresa lá em Xangri-Lá e também joga lá na SSTBM conosco. E ele diz assim, ó, tá bonito, te cuida, velhinho. Eu tô me cuidando do Cata Velho. Do Cata Velho, que é aquele caminhão maldito que às vezes passa aqui na minha frente. Mas eu me escondo, né? Eu estou no isolamento social, mas eu me escondo. Também não sou bobo, né? Embora que eu tenha essa roupa aqui, mas eu não sou bobo. Então já sabe, né? Então, e o Antônio Sanguiné disse assim, ó, boa noite, galera. Então tá o Sanguiné. É isso aí. Isso aí é muito bom. Vamos ver o que nós temos aqui, que o meu celular, ele fala às vezes mais rápido do que o meu notebook. Uma vez que eu tô com delay aqui no meu ouvido, que eu olho no meu celular, o que vocês colocam aqui. Olha ali no meu note. Hoje até a internet estava meio fraca no início, né? Uma vez tem live ao vivo daqui um pouco. Mas eu não vou concorrer com os famosos aí. A nossa live aqui tem um grupo pequeno, mas é um grupo seleto. Então essa é uma vantagem que tu tem. Não adianta a quantidade, tem que ter qualidade. Então o pessoal aqui que vai comentando, daqui a pouquinho deve entrar o Celcinho lá de Novo Hamburgo, que ainda não se manifestou, mas daqui a pouquinho entra também o Clécio lá de Lajeado. São pessoas que sempre estão, mas eles têm outros compromissos. A gente até não cobra nada, nem poderia, né? Nem poderia, mas se não, num primeiro momento, os senhores não puderem assistir o nosso programa, depois logo vocês poderão assistir direto lá no YouTube, que eu edito lá. Quem entrou agora é minha sobrinha Bárbara Soares, que reside lá em Canoas. Então, boa noite, Bárbara. Entrou agora aí na nossa página. Já estamos com bastante espectadores. Ao término do programa, o Oli está dando uma média muito boa do programa. Então, agora, como nós já temos uma grade pré-estabelecida, que serão segundas, quartas e sextas, das 21 às 22, antes a gente tinha um programa com um horário meio diverso, não tínhamos uma boa definição. Mas agora nós estamos com essa grade, pelo menos nesse período de pandemia, né? Depois eu terei outras atribuições aí, né? Então daí talvez a gente mude a grade do programa. Mas no primeiro momento, a nossa emissora está transmitindo tão somente esse programa, que é um programa especial. Entre a pauta, os senhores que dão, embora que eu tenha uma sinopse aí, né?
para dar continuidade ao programa, no caso de uma parada, que nem agora pessoas pararam, por exemplo, o Paulo Hart, que é o Borrinha, que é lá do Chavante, da Vila Elza, ele entrou e eu nem compartilhei ainda em público lá na minha página, porque o pessoal passava por lá, como agora o Paulo Hart, é o Borrinha, e ele entrou lá na minha página, mas eu não passei para lá. Até quem quer nos ajudar e tudo, que não bote tipo na sala de vídeo, porque na sala de vídeo as pessoas que tecem comentários, a gente não consegue visualizar numa live ao vivo, entendeu? Então, num primeiro momento, a gente até perde a oportunidade de dar. Como a minha grade, às vezes, muitas pessoas vão entrando simultaneamente, às vezes eu passo em branco, eu não consigo dar boa noite, eu tento não desprezar ninguém, porque o boa noite às pessoas é muito bom, que nem os senhores aí, se quiserem homenagear a sua mãe, aproveite que a oportunidade é agora, hoje é dia 8, e já que está chegando o dia das mães, vocês peguem e homenageiem as suas mães, deem um alô aí. Agora não só, eu sempre pedia para os casais que homenagear sua esposa, ou vice-versa, sua esposa que homenageie sua esposa, se achar que ele merece, né? Também, se não merece, não homenageie. Eu estou dizendo não da mãe, a mãe merece sempre, né? Eu estou falando dos casais, o esposo ou a esposa, vice-versa, né? Então o pessoal você não interpreta, tem que explicar direito, senão a oposição está aí, né? Aí nem eu estando de eterno desse jeito, eu serei contestado da mesma forma, né? Uma vez que a cultura diz assim, quando o cara está bem vestido, bonitinho, chegar numa loja dessa forma assim, o vendedor até te chama de doutor, e de doutor a gente está longe. Então é isso aí, eu tô jogando de acordo com as armas que a nossa sociedade exige. Mas é só hoje, não se iludam. Segunda-feira eu já estou no traje esportivo normal, né? Mudo o visual, mudo a camisa, mudo tudo. Aí já viu. Então tá o meu amigo Francisco Melo, o M9, não entrou hoje. Ele entra numa outra oportunidade que eu também me vesti dessa maneira social. Ele até comentou lá, olha, barará, entendeu? Então teste comentário, tanto se tu te vestir mal como te vestir bem. Então eu estou aqui vestido, bonitinho, a rigor, com traje a rigor, e o pessoal comenta. Quem não comenta, tá sobre o visual, comenta sobre o vestiário, diz qualquer coisa. Às 22 horas terminará o nosso programa. Então não tem problema, pode tecer comentários bastante aí. Então tá o Luiz Henrique também. Luiz Henrique, eu falei lá que hoje não entrou a parceria dele lá na emissora, que é o Érico Mendes, nem a Michele Ribeiro ainda não entraram, mas daqui a pouco deve entrar ainda mais a Michele, que também é mãe, né? E diz alguma coisa. A Bárbara Soares, a minha sobrinha, está dando um boa noite. Boa noite aí, Bárbara. Também a família lá do Rodrigo, que é meu filho, ele ainda não entrou, tá perto aí. Mas eu vou dar em especial o meu boa noite para minha amiga, a Yasmin. A Yasmin, que reside lá na casa com o Rodrigo, é filho da Jocilane. Então eu estou dando o meu boa noite a Yasmin. Também estou dando boa noite à minha cunhada, a Maria da Graça. A Maria Aparecida. Maria da Graça eu já dei, que é a mãe da Bárbara. A Maria Aparecida, ela reside no bairro Guajuviras. Então a Maria Aparecida, nosso boa noite. Quem entrou agora é aquele homem em especial, que é o Celso Túlio. Se eu disser assim, ainda não disse nada para o nosso público futebolístico, porque essa é a visão que o Facebook nos dá. Mas é o Celcinho, aquele boleiro de Albatroz, também atleta do Frigosul, e ele está dando lá de Novo Hamburgo, ele está dando assim, ó, um boa noite, Severo, um beijão a todas as mães, em especial para a minha, a dona Nelly, que está com 92 anos. Então, dona Nelly, o nosso amigo especial e muito mais para a senhora, que é o seu filho, Celso Túlio, que é o Celcinho, está dando através do nosso programa um feliz Dia das Mães que acontecerá lá no sábado. Como nós não teremos programa, e eu estou vestido a caráter dessa forma em homenagem às senhoras, então a dona Nelly, que já está no grupo de risco, muito cuidado aí, dona Nelly, isolamento social, ela está com 92 anos, então em nome do seu filho e todo o nosso universo de espectadores, e estará também no YouTube, um feliz Dia das Mães para a senhora, que será no domingo, mas nós já estamos parabenizando a senhora hoje, através
e por solicitação do seu filho, tá? A senhora é uma feliz mãe por ter o filho que tem, deve ter outros que a gente não sabe, né? Mas o Celcinho está homenageando a senhora, então tá bom. Eu vou ler algumas sinopses aqui enquanto dá um tempo, não entrou ninguém nesse primeiro momento aqui. Por exemplo, assim, ó, vamos ver o que nós temos aqui. A saúde pública do Amazonas está sendo investigada. Segundo a Polícia Federal, houveram um desvio de 110 milhões. 110 milhões segundo a PF. Essa é a investigação que está sendo investigada lá da saúde pública do Amazonas, que é um dos estados que está na situação mais crítica. Embora quem não goste de dizer isso aí, mas lá estão acontecendo de pessoas que estão sendo medicadas e ao lado pessoas estão morrendo. É um exemplo de uma família de uma senhora que falou lá, enquanto ela esteve lá, simplesmente 5 pessoas que estavam na cama ao lado haviam falecido do Covid. Então é uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas está acontecendo e nós temos que noticiar, nós não podemos ficar alheio ou isento de dizer uma notícia dessa aos senhores, embora que seja lamentável. Mas nós temos muitas notícias boas, que o nosso programa, a finalidade maior é divertir os senhores. Só não temos música, aí ele se torna um pouco chato, eu falo um pouquinho, né? Os senhores me ajudam aí, me dão um argumento e me dão algumas notícias, algum comentário. O contraditório eu aceito. O nosso governador, às vezes, não aceita o contraditório, mas eu aceito. Então pode falar isso aí que é dito, que as esquerdas disseram que eles são mais polidos, que não fazem confusão, mas não aceitam o contraditório. Então tá. Então vou ler alguma notícia aqui, por exemplo, entre a hidroxicloroquina e o Remdesivir, eles preferem fazer propaganda do Remdesivir, que o custo é muito mais alto. A cloroquina, o exército está produzindo à base de R$1 o comprimido, é o custo que tem pelo nosso exército nacional. E quanto a dizer que poderia fazer mal, por causa do coração, batimento e tudo, que tem acompanhamento médico, todos os remédios têm que ter, não é só a cloroquina. Lá no Amazonas, eles abundantemente, lá onde tem a mata amazônica, eles usam por causa da malária, que é muito proliferada, eles usam normalmente a cloroquina. Então alguns que são contrários, porque o custo dela é muito barato, e tudo que se vê, quando diz que cuida da saúde, é mentira. Eles cuidam do lado comercial deles. Então eles tentam incutir na população que bom mesmo é o Remdesivir. Então é isso aí que tem, né? Podemos assim, a comitiva da saúde, quando chegou a Belém do Pará, com mais de 100 caminhões, desde caminhão-pipa para dar auxílio. E foi junto o ministro da Saúde. Aquele homem que o pessoal malhou, que ele era desajeitado, que era feioso, mas ele não tem que mostrar a beleza, ele tem que mostrar a qualidade. E ele fez várias trocas e botou oficiais do exército. Já a oposição, a crítica disse que ele estava tirando o jaleco branco da saúde e botando o fardamento. Mas criticaram que gente sem conhecimento não. E ele tirou quem podia tirar. Quem é concursado há 20 e poucos anos, esse não pode tirar. Ele demitiu quem era CC, quem era cargo comissionado, quem ele podia. E substituiu por militares. Mas são militares com larga experiência, às vezes até no Haiti, Amazonas, em todos os recantos do mundo. Então são gente muito experimentadas. Aí o pessoal, simplesmente pela crítica da crítica, eles disseram que ele estava tirando o jaleco branco e colocando a farda dos militares ali no seu Ministério da Saúde. Mas pode saber que todos esses foram escolhidos a dedo. Então não é bem assim, embora que um general seja um dos assessores dele, e também ajudou a indicar, primeiro que são homens de confiança do general, que é o assessor, e dele indiretamente. Não vai, com certeza eles não deverão traí-lo, como o presidente foi traído em outra oportunidade por mais de um ministro. Então é isso aí. Então acredito que na saúde, pelo menos num primeiro momento, não vai acontecer. A oposição diz assim que ele está atrapalhado, que ele é desajeitado para botar a máscara, botam 1000 defeitos. Menos falar que ele é corrupto,
que ele superfatura, uma vez que ele conseguiu respiradores, a saúde comprou por 23 mil. E tem governos, aqueles honestos, austeros e se dizem bonzinhos, bonitinhos e caridosos para o povo, que estão pagando até 180 mil reais, superfaturando a compra de respiradores. E a saúde conseguiu adquirir por 23 mil. O mesmo equipamento com toda a mesma qualidade, com a mesma tecnologia. E qual a explicação lógica? Quem é o desonesto nesse caso? Então, quando tecerem crítica, tem-se crítica, que nem essa crítica, tecer crítica do presidente da República. Dizem tudo que ele é atrapalhado, que ele é grosseiro, que ele é intempestivo. É o caso de ontem. Eu até vou falar para o senhor, eu até ia ler uma outra sinopse. É o caso ontem que ele atravessou a pé com todos, além de grandes empresários e mais os ministros, e foi direto ao Supremo Tribunal Federal, que bastava atravessar a praça. Pegou o presidente lá e fizeram uma reunião de última hora que não estava na pauta. Essa maneira tresloucada e intempestiva dele, eu trago para o popular. É igual os senhores virem pleitear com quem não tem direito. Ele disse assim, ó, o Supremo não deixa que eu governe. Nem Supremo, nem o Congresso, ninguém não deixa que eu governe. Então eu vou levar vocês a quem tranca o problema de vocês. Então os empresários foram lá e falaram com o presidente do Supremo. Isso aí é como diria assim, num casal. Eu especifico aos senhores que quando o pai e a mãe, o pai é ruim e a mãe é boa, é boazinha, passa a mão por cima, ao invés de pedir uma coisa, ele pede para a mãe. Aí, porque ele sabe que pedir para o pai vai dar real para ele ou vai dizer que não dá. Então é que o presidente disse, eu não consigo dar, eu vou levar vocês aonde vocês podem pleitear, que é junto ao Supremo, que está trancando a minha governabilidade. Então fez isso. Então foi uma medida realmente intempestiva, tresloucada, que é típico da pessoa dele, mas bote defeito em tudo isso. Mas não bote defeito, não chamem ele de mal intencionado, de vingativo, porque ele está dando benesses para governos que são opositores e malham o cargo, não a pessoa também, estão botando até a família na parada, pode ser a pessoa, mas o cargo dele, noite e dia. Tem a imprensa marrom que passa o tempo todo vendo os defeitos e não as qualidades. E quando tu começa a ver numa pessoa só os defeitos e qualidade, com certeza logo tu vai odiar essa pessoa. Quer conhecer bem um ídolo? Conheça a intimidade dele, ele deixa de ser ídolo. Isso é normal, é típico do ser humano. Ninguém é perfeito 24 horas. Agora, quanto a ser honesto, positivo, bem intencionado, isso vocês não vão falar do presidente Jair Bolsonaro. Então tá, isso aí é um comentário que eu ia falar. Por exemplo, falar de imprensa, na CNN, a ministra da Cultura, a Regina Duarte, ela foi ao ar. Mas prepararam uma arataca para ela, uma armadilha na expressão popular, e botaram uma outra atriz, a Maite Proença, ao vivo, para questioná-la por que ela havia tirado a verba dos artistas que eles estavam quase que mendigando patrocínios. Então, o patrocínio, aquela receita da cultura, ela é para lançamento de novos artistas, aqueles artistas que não têm patrocínio, que não têm conhecimento, que não têm possibilidade de crescer. Não são esses artistas que já são famosos. Um artista tem milhões e milhões de patrocínio e o Ministério da Cultura destinando verbas. Então prepararam isso e ela quase abandonou o programa. Isso foi a CNN que fez, a CNN Brasil que preparou para ela. Então é isso aí. Então são coisas aqui, ó. Do lado da imprensa marrom, vocês esperem qualquer coisa. Eu não acredito que tenha feito isso, então se informe. Eu não costumo dar nome, mas nesse caso eu dei nome porque apareceu, foi amplamente, para quem olha a notícia, lógico, que quer saber as coisas boas e as coisas ruins, esteja sempre inteirado do que acontece. Então aconteceu isso com a nossa ministra da Cultura, que é a Regina Duarte. Ela é bem nova no seu cargo, né? E inclusive foi relutante, ela pensou muito para assumir esse cargo, porque ela sabia que a batalha seria grande. Mas ela vendo que a batalha é grande, tanto do presidente, que tem até os inimigos na trincheira e aos montes, e ela se aventurou na batalha. Mas agora ela está vendo que não é nada fácil. Mas eu recomendo a ela, a ministra da Cultura, Regina Duarte, que ela supere tudo isso, porque batalha, não vê o ministro
da economia, que chegou a ser assediado por um outro governador da oposição para que ele abandonasse o barco, porque existe um planejamento de que ele queimaria o filme dele. Disse ele que não. O comandante do barco é o presidente da República, o presidente do Executivo, que é o Jair Bolsonaro. E se esse barco afundar, não ele só, o comandante, que vai afundar, todos nós vamos afundar. Então, o nosso ministro Paulo Guedes, embora que hoje ele tenha vetado um projeto que até veio em meu prejuízo, mas eu acredito que ele esteja agindo dentro da economia, porque a nossa pandemia ela tem que ser controlada, tanto cuidando da saúde, mas cuidando da nossa economia. Então não é aquilo de dizer assim, ó, se não fizer isso, não sei o que, não é bem assim. Quem entrou agora, a dona Terezinha Mendes Severa, minha esposa, ela está no outro recinto, embora que esteja próximo aos nossos estúdios, né? Então o nosso boa noite, dona Terezinha. Mas o Jorge Siborski, ou Jorge Antônio, ele entrou aqui dizendo sempre, ele é insistente, esse homem não para de insistir. Sucesso na jornada, abraço. A jornada que ele diz é caminhada, mas o meu caminho, como eu estou no isolamento social, por enquanto está sendo só da porta dos fundos da minha casa até o portão e retorno. Hoje até tomei um sol legal. Então o Jorge Siborski sempre dá essa recomendada aí, nosso amigo Jorge. Então tá o nosso boa noite. Eu tô lendo algumas sinopses, estou aqui, o Jorge entrasse agora, em homenagem ao Dia das Mães no domingo. Então por isso que eu tô com esse traje aqui. E embora que tu tenha achado estranho, mas né, tu já sabe, outro dia eu retorno meus trajes usuais, que é o esportivo. Entrou aqui a Nelci Gonçalves. Ela entrou ali, daqui a pouquinho deve compartilhar ou dizer alguma coisa na nossa emissora. A Nelci Gonçalves também é mãe, é avó, que a avó é nada mais do que a mãe 2 vezes, e ela entrou agora, ela é esposa do Cid, reside lá em Montenegro. As amigas dele, a Cota Dornelles, a Nara Dornelles, boa noite a todos. Quem entrou agora dando um boa noite aqui é o nosso amigo Clécio, ele é amigo de Albatroz, e ele é lá de Lajeado. Ele tá lá, e ele deve estar junto com ele, a esposa dele, que é a dona Sueli, e os filhos Jackson e o Jonathan, viu? Só o Clécio. Aquele pessoal que é meu espectador, né, cativo, que é o teu caso, né? Eu sempre agradeço e guardo até as anotações. Tem outros que eu peço até que eles deem anotação no primeiro momento, uma homenagem que eles digam, né? Então, às vezes, eu até chamo a atenção de um ou de outro aí para que anote isso aí. Mas do Clécio eu tenho nos meus assentamentos aqui, porque é um amigo de primeira linha, que a gente se encontra pessoalmente, mas somente lá na praia de Albatroz, no verão, na temporada de verão. Então ele é atleta lá, o Clécio. O sobrenome eu vou continuar sem dizer, senão eu posso cometer gafe, Clécio. E ainda mais hoje que eu tô com esse traje aqui, ó, eu não posso cometer gafe, eu tenho que parecer alguém com, né, com uma estirpe melhor. Então é isso aí, até vou ajeitar o meu microfone, que eu tenho uma pancadinha aqui no meu microfone, né, eu tenho que ajeitá-lo de vez em quando, uma vez que eu tenho um forro virtual aqui, né, então eu não posso deslocar. Meu microfone é ligado, mas não é dourado, mas não é de ouro. E ele até está dizendo assim, ó, um comentário sensato. A gente tenta, o Clécio, esclarecer as pessoas, embora que muitas vezes tu és mal interpretado. Mas eu tento manter de uma maneira coerente para conciliar todos os lados. Eu não posso fechar com, tipo, o nosso governador que fecharam o comércio totalmente. Agora ele se preocupou em fazer barreira para cobrar o IPVA. IPVA fazer barreira com a brigada, que ela tem outras atribuições, essa é uma das milhares de atribuições da nossa Polícia Militar, que é a brigada. Fazer barreira porque agora, como expirou o último número da placa, todos os carros que estiverem, que não dizendo 2020, estão vencidos. Dá direito a uma multa bem generosa para os cofres do Estado, né? Então ele fica mendigando, ou pedindo, ou clamando para o governo federal, mas ele não tem esse mínimo, como ele disse lá num programa da TV, né? Falando online, numa entrevista, que pensa no povo, pensa na vida, pensa na saúde, e daí? E agora o povo que está passando fome, trabalhando hoje para se alimentar amanhã, agora ele mandando os fiscais
ferrenhamente olhar aquelas lojinhas, os hipermercados, aquelas grandes redes, estão todas abertas. Aquele que tem patrimônio, aí ele diz que ele não cuida do grande empresário, balela. O grande empresário, os hipermercados estão abertos, as grandes lojas estão abertas, estão funcionando. Mas o mercadinho ele proíbe, manda fiscais fazer patrulhas ali. Eles estão fazendo a missão dele, a ordem do governador, de quem seja, do seu chefe imediato, seja qual for a secretaria. E a multa não é pouca, às vezes 50 mil de multa para um pequeno comerciante. Ele se quebra. Deu 50 mil de multa e ele não reabre mais. E quando ele demitir 3 funcionários, some isso pelos seus familiares. Então, pensando na saúde, na vida, no povo, repensem muitas vezes. Mas quando o cara é bonitinho, usa um terno, fica tal da sua escrivaninha, olhando gráficos e decretando ordens para lá e para cá, é que o poder de autoridade ou de polícia, como é o caso que alguns estão exorbitando, não se dá para qualquer um. Por isso que tem que ter todo um preparo especial. É a mesma coisa que usar a arma. A arma não pode ser uma pessoa com a cabeça meio deturpada. Então tem que ter um exame psicológico. E é igual à autoridade. Por exemplo, que nem os prefeitos aí e governadores proibindo o acesso às praias. As praias é área de marina. A área de marina pertence ao governo da União. Não pertence ao município nem ao estado. É a mesma coisa que o governador querer pegar dados ou apreender veículos e montar uma barreira nas BR. As BR são federais. Então cada um com a sua competência. Então é isso aí que eu digo, quanto dar autoridade para alguém que não dê direito ou não esteja preparado psicologicamente para isso, acontecem as aberrações. É prefeitos, é governadores fechando tudo. Agora o governador de São Paulo, meu amigo Adeilton lá, é que vai sofrer o pênalti. Já decretou até o final de maio o isolamento social total, que não abre nada, a não ser aqueles que são enumerados lá como de necessidade. Então é isso aí, ó. São Paulo, por exemplo, está no caos, embora também seja o ápice da pandemia no Brasil. Mas eu acho que foi por políticas ou atitudes tomadas anteriormente. Além de superfaturamento, de máscara e tudo, não houve o caso de uma lojinha lá que nem de máscaras era e aventais, e fez simplesmente um contrato de 14 milhões com a prefeitura ou com o governo do estado de São Paulo, sendo que não tem nem lastro para isso. Então também entra a má política. Então repensem bem. A minha amiga Nilce entrou agora, vamos ver o que ela diz aqui, ó. Ótimo programa, não posso deixar de te elogiar, estás muito elegante. É a minha amiga, mas é minha concunhada. Até se ela disser que eu estou mais bonito, eu já vou botar em dúvida, porque sabe como é parente, tu fica meio reticente no que ele diz, né? Parente não vale. Mas ele diz que eu tô... A sorte que ela não disse que eu tô bonito, diz que eu tô elegante. Bonito é o governador do estado, bonitinho, pode até dizer impropérios para jornalistas, né? Que nem jornalista ela seria. Ela é uma pessoa entendida em economia. Ela é uma expert em economia. E ele disse que ela era ignorante. Ignorante, para mim, economia é que ela não é ignorante. Eu acho que se ele não tivesse assessoria, com certeza na economia ele estaria a zero, perderia para ela. Mas ele se deu ao direito de chamá-la de ignorante. Mas tudo bem. A condutora do programa também se absteve. Isso aí é aquela velha política da boa vizinhança. Eu não vou contestar o governador, a não ser a minha parceria que está aqui no meu programa, porque ela, tudo bem, mas o governador é alguém que tem uma influência política muito maior. Ficou alheia ao que ele disse, se eliminou como se nada tivesse havido. Então, olhem a imprensa, olhem as páginas do Facebook para ver as aberrações que estão acontecendo. Nós estamos ao término do programa, 22 horas. Não vou poder nem dar boa noite para ninguém. Eu só vou dar agora um feliz Dia das Mães a todas as mães, que será lá no domingo, dia 10 de maio. E é em homenagem a elas que eu peguei esse visual, fiz uma entrada bonita. E para homenageá-la, então, todas as mães, em nome da minha, que já falecida, a dona Heloína, e também em nome da minha esposa, da mãe da minha esposa, que é a dona Erondina, eu homenageio todas as mães que estão aí. E o nosso muito obrigado. E segunda-feira, dia 11, aí teremos novas notícias
novo programa especial das 21 às 22 horas. O nosso muito obrigado e uma boa noite a todos os senhores, e foi um prazer tê-los conosco na rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O nosso muito obrigado e uma boa noite novamente.